Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde temos conversas interessantes que podem ir desde a ciência à espiritualidade. Hoje temos uma convidada aqui que é a Marta. Olá, Ângela. Olá, Marta. Olá. Olá, Marta. Olá, olá. Olá, Portugal. Bom dia. E meus queridos intemporais, hoje não rimei. Deve ser por causa de que nós vamos entrar no mundo da cannabis. Em Portugal. Não consegui rimar hoje. É culpa da cannabis em Portugal. Já começa assim mesmo. É assim mesmo. Olá, Marta. Olá. Força aí. Então, podes cumprimentar as pessoas se quiseres. Olá a todos. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e falarmos sobre esta planta que ainda existe muito desconhecimento geral do público e podemos desmistificar aqui uma plantinha que foi criada por Deus, que não tem mal nenhum e é isso. Vamos lá. Vamos lá. Embarcar nesta viagem. É isso. Olha, já tenho aqui o rei deste O rei. Olha, neste império, que é o rei vai nu. Já começa aqui o cânhamo e a conspiração contra a marijuana. E vais-me falar que no final deste livro, Marta, temos uma breve história da cannabis em Portugal. Olha, eu gosto muito do início aqui do... Este livro, eu aprendi imenso com este livro. Esse livro foi escrito pelo Jack Herer, portanto, ele era um visionário, ele e juntamente com Ben Drunkers, ele, portanto, inclusive são donos de grandes bancos de sementes. E na altura eles eram muito ativistas, portanto, na altura em que saiu a lei. Isto estamos a falar na década de 60, assim. Não é? Anos 60. E portanto, o intuito dele, dessa planta, era mesmo mostrar ao mundo que existia uma grande conspiração em muitos lobbies que faziam com que esta planta fosse proibida mundialmente. E ele veio trazer a verdade através desse livro, não só quer através de eventos históricos, por exemplo, a Guerra dos 12 anos da Rússia, existia o cânhamo por trás, não só em termos históricos, mas também o que é que esta planta era capaz de fazer. Portanto, ele até na altura, quando lançou esse livro, fez que se houvesse alguém que conseguisse provar o contrário, que ele estava aí a escrever, ele dava-lhe, acho que era $1 milhão, qualquer coisa assim. Portanto, e tem, fala sobre muitas aplicações do cânhamo e também da cannabis, em aplicações medicinais, mas do cânhamo realmente é uma planta que dá para fazer imensas coisas e aplicações. Tudo que o plástico e o algodão podem fazer, o cânhamo também pode fazer. E estamos a falar que neste preciso momento já existe biocombustível, bioenergia e contudo, e que estamos num momento em que é emergente fazermos alguma coisa por causa das alterações climatéricas, e o cânhamo é uma planta que pode solucionar e ser a solução para caminharmos para essa transição. Contudo, existe um total desconhecimento global, apesar de cada vez mais se falar sobre isso, sobre o impacto que esta planta poderia ter no nosso planeta, não só a nível ambiental, mas também com as oportunidades socioeconómicas. Eu só sei que é uma planta maravilhosa. De facto, é. Sim, é muito versátil, pode ter várias utilizações. Quais são os grandes entraves, então, que existem para que esta planta não esteja mais disseminada? Porque assim, nós falamos em cannabis, cânhamo, associamos logo a uso recreativo e não é bem isso, porque temos aqui alguns exemplos que vamos falar, não é? Nós falamos da droga, literalmente. Sim. Não é?
não é? Para as pessoas que não percebem. Sim, Não é? mas tem para usos medicinais, como tu já disseste, tem para usos para a área têxtil, tu tens uma marca também, não é? Que é Tenho. fabricada com o cânhamo, dá para a área da construção, biodiesel, como tu estavas a dizer, ou seja, combustível que faça os equipamentos. Bioenergia, portanto, já existem pilhas feitas de cânhamo que têm mais potência que as pilhas de lítio. É sério? A sério. Inclusive, também já existe plasma para aplicação humana, em alternativa das transfusões humanas. O projeto chama-se Plasma for People, em que é 100% vegetal, através das sementes de cânhamo. Portanto, estamos a verificar que neste preciso momento, em que está-se a legalizar em muitos países, porque está-se a desmistificar e a tirar do saco das drogas uma planta que nunca deveria ter ido lá parar. Temos aplicações até já mesmo para suporte de vida humana, que estamos a falar de plasma. Portanto, quando temos esta dificuldade de encontrar tipos de sangue compatíveis, por exemplo, este plasma é compatível para todo tipo de sangues. E já vai neste nível. E dá para, tal como falámos, dá para construção, dá para fazer têxteis, plásticos. O cânhamo é uma planta extraordinária e ao mesmo tempo ela Realmente é. regenera o planeta. Eu não sei se vocês sabem, nesse livro está escrito, quando houve o desastre de Chernobyl, fizeram um ensaio de cultivar o cânhamo e quando retiraram o cânhamo ele levou a radioatividade com ele limpou os solos, estava a limpar os solos. E eu sei que com este livro eu aprendi imensas coisas e uma delas que me fez abrir assim um rasgo na minha cabeça foi a retirada do cânhamo com a entrada do petróleo. E sabes, era como se tivesse uma aula de matemática em que eu percebi que 1 mais 1 é igual a 2. E não só, e também o algodão, porque nessa Não altura é? Eu não assim, nos podemos uau! esquecer que os Estados Unidos estavam em grande, não é, a aproveitar mão de obra escravizada, não é? Eles tinham grandes cultivos de algodão, era de interesse deles. Portanto, o algodão e o petróleo, que foi quando veio os nylons e as licras naquela década. Portanto, começaram a substituir. Primeiro era uma fibra que era mais rápida a produção, saía mais barato e existia este lobby de petróleo por trás. Pois. Portanto, existiam fortes interesses económicos por trás. Claro que foi tudo parar ao mesmo saco, não é? Porque o cânhamo também tem aplicações medicinais, porque ele tem a flor que dá o CBD e que tem mais moléculas, CBG, CBO, que tudo isso ajuda para melhorar a saúde humana e não é um medicamento, não é regulamentado, é uma flor, como um chá. E a indústria farmacêutica não tem interesse de deixar de vender ansiolíticos nem anti-inflamatórios, e agora estamos numa era em que toda a gente tem ansiedade, não é? Portanto, tudo isto é um retorno financeiro para a indústria farmacêutica quando está à mão de um base em casa. Portanto, isto não é de interesse, porque isto iria tirar muito dinheiro dos bolsos de alguém. E Portanto, abalar a estrutura económica de muitos claro, interesses que existe estão muitas coisas por trás E a velha Matrix, não é? Que nós chamamos a velha Matrix. E realmente, mas nós estamos a abrir os olhos, diz Teresa. Ia perguntar então uma coisa. Foi tudo metido no mesmo saco há uns anos, nos anos 60 provavelmente, esta legislação, não é? Foi tudo metido por esses interesses, muito provavelmente, ou por desconhecimento na altura. Não. Porque o conhecimento do cânhamo, por exemplo, é muito antigo, é Exato. secular, porque É as milenar, velas é milenar, é exato. milenar. O Exato, cânhamo é porque milenar. Disseste, não é? As cordas e tudo No são Japão, é no Japão? Sim, sim, estima-se que há cerca de 18 mil anos atrás, 18 mil 18 mil. pequenas populações no Japão que eram agricultores, que ficavam nos caminhos dos mercadores, que iam comprar as sedas e comprar aqueles tecidos mais delicados para os reis e para os samurais. E eles tinham sementes e cultivavam e perceberam que conseguiam extrair uma fibra
que bem trabalhada dava tecidos tão delicados e tão nobres como a seda. Portanto, e existem registros históricos em que, portanto, estes tais mercadores passavam por lá e adquiriam estas fibras têxteis. Portanto, isto estima-se, que não há nada, estamos a falar há muitos anos atrás, mas já existem registros históricos de há 12 mil anos atrás na China. Temos nas pirâmides a folhinha gravada, temos na Bíblia a menção sobre a cannabis. Portanto, isto é uma planta, não está nada manipulado. Isto é uma planta igual, portanto, a uma roseira ou a uma videira. Até comparo mais com o vinho. Bem, Porque é que existe este estigma todo em torno da cannabis, quando nós somos um país de cultura de vinho, e está provado que o vinho causa dependências, causa, portanto, problemas socioeconómicos, causa violência doméstica, acidentes e até mesmo a morte, não é? Por causa das cirroses. Nada disto a cannabis provoca. Contudo, Portugal tem a ligação com o vinho e com a cannabis, e a cannabis continua a ser um estigma e não existe um registro de uma única morte por causa da cannabis. No outro dia estávamos a conversar e começámos a rir, e isto é mesmo verdade. Uma pessoa só pode morrer com cannabis se nos cair uma tonelada em cima, nós morremos. Porque senão não há registros. Pelo peso da tonelada, não é? Agora, claro que existe a desinformação. Não sei o quê, cannabis dá epilepsia, dá esquizofrenia. Vamos pôr as coisas em cada saco. Pessoas que têm predisposição a esquizofrenia, porque no seu ADN já existe ali qualquer coisa que vem de hereditário, ou existe ali qualquer coisa que tem uma predisposição. Yes. Sim, se consumirem cannabis, podem disputar esta parte e podem ter um surto psicótico. E também depende daquilo que eles fumarem. Eu comparo isso aos abraços. Os abraços também, se forem muito apertados, também sufocam. Exatamente. Ela gosta de abraços. Mas existe toda esta... Tem que haver um equilíbrio, não é? Esta desinformação que é preciso falar e comunicar e explicar às pessoas, porque muitas vezes este estigma surgiu, portanto, primeiramente com esta lei mundial em que pegou cânhamo e cannabis sativa ele. Portanto, existiam estes interesses económicos, uma vez que vamos criar a lei da proibição das drogas, não é? Porque antigamente vendia-se cocaína nas farmácias. Dói-me a cabeça e o médico prescrevia cocaína e íamos levantar a receita. Portanto, não sabiam disso. Isso é verdade. Sério? Por isso é que estamos aqui a ter esta conversa. Mas é para isso que quisemos fazer este podcast, não foi? Sim. Vendia-se a cocaína, uma dor de cabeça, um problema... farmácia, e depois isto causava a dependência, não é? Tal, por falta de desconhecimento, assim como também a cannabis era dispensada nas farmácias. Quando eles começaram a ver, portanto, esta parte dos lobbies e o problema das adições e criaram esta lei, qual não é a melhor oportunidade para pegar numa plantinha que não faz mal a ninguém, mas que vai tirar dinheiro a muitos bolsos, de metê-la lá no mesmo sítio, porque ela é cannabis, o nome dela é cannabis. E foi. E então, este desfazamento de tempo entre em que foi proibido mundialmente, em que muitos países cultivavam já há centenas de anos, por causa dos descobrimentos e uma série de coisas, para ali, porque é proibido. Não fazem isso com as acontece? armas. Cai no esquecimento. Estás a ver? Porque não havia internet, ou seja, caiu no esquecimento. Se calhar os meus bisavós lembravam-se, os meus avós também se lembravam, o meu pai já mais ou menos, porque ele esteve na guerra e estava em África, estava mais com mais conhecimento, mas a minha geração e a geração da minha filha, que tem 23, se não falarmos, caiu no esquecimento. Tal e qual. Portanto, isto é agora que foi legalizado para fins medicinais e que saiu do saco, e cada vez mais países estão a legalizar, porque está provado cientificamente, porque existe informação, e agora contra esta força que existe agora, que é a internet, a informação rápida através de um dedo, já não existe o poder governamental.
já não consegue muito parar a informação e as massas, porque isto é um abrir de olhos, é uma expansão de mente, e a partir do momento em que nós temos o conhecimento já não conseguimos voltar atrás. Claro. Eu Não, mesma costumo dizer fui isso. aquela pessoa que tinha estigma contra a cannabis. Portanto, eu tive acesso à cannabis muito cedo, eu, aos 14 anos posso dizer que se eu quisesse eu tinha acesso à planta, e na altura foi ali na década dos anos 90, mas dado a esta informação e depois ao que aconteceu, de ser daquela grande, posso chamar mesmo pandemia, que foi a entrada das drogas mais pesadas aqui no mercado em Portugal, que na década de 90, em que as pessoas começaram a associar e houve uma forte campanha que a cannabis era a porta de entrada para as drogas duras. Tudo isto tem um porquê por trás, porque eles queriam introduzir essas novas drogas e nem sequer sabiam muito bem Como? o que é que elas faziam e o efeito que teriam a Aí longa estamos a duração. falar da E da heroína, da sim. cocaína, e depois a partir daí E de todas outras essas... drogas que Sim. vieram a partir daí. Mas mais a heroína porque isso foi mesmo um caso de saúde pública, não é? Exato. E então começou a criar esse estigma, eu também o criei. Meu Deus, eu nunca vou tocar num charro, valha-me Deus, estudei artes, meus amigos fumavam todos, eu não, eu não. Portanto, agora, quando eu tenho acesso à informação e digo, e levo eu mesma uma data de burra a mim própria, que se fosse uma avestruz enterrava a cabeça na terra, eu digo, Marta, se calhar há muitas mais pessoas como tu e por isso é que é preciso fazer alguma coisa. Foi quando tive a ideia de criar a marca no têxtil, porque eu trabalhava no têxtil e nunca tinha ouvido falar sequer de fibra de cânhamo os 20 anos que lá trabalhei. Eu disse, olha, gosto de desafios, então vai ser este. E aproveitei através da minha marca de estar a fazer isto que estou aqui a fazer agora, que é informar. É que é realmente informar, desmistificar e falar. É só uma planta, cannabis, só há uma. Só há uma. Só há uma Mas aquela cannabis. que plantamos para ter a fibra do cânhamo, não é? É a mesma que podemos usar como droga? Droga Droga. para um estado alterado de Eu estou a consciência. falar cannabis como planta. Isto é a mesma Isso. coisa como o vinho. Também só existe, como é que é dizer, videiras ou uvas. Só existe, não é? Depois há espécies. Ok. Portanto, há cânhamo com sementes que são que têm uma genética que são mais específicas para dar mais fibra. Nasce na mesma uma planta de cânhamo, vai dar uma florzita na mesma, mas não vai dar tanta flor. É mais para fibra e depois também tem uma espécie de cultivo diferente. Depois existem sementes de cânhamo que são mais específicas para dar semente. Portanto, vão dar as flores com sementes. E existem sementes de cânhamo que são mais específicas para dar a flor, que esta flor é tal que tem as propriedades medicinais, que é o tal CBD, CBG, CBO, que agora se usa muito, ouve-se muito falar de CBD. Há quem fume CBD, há quem utilize CBD como gotas sublinguais, que funciona muito bem para casos de epilepsia. Tenho aí o livro, tivemos a falar há pouco da Carla Dias. Mind Fire. E outras. Testemunho incrível, não é? Também temos a Paula Mota, que é uma grande mulher e uma grande guerreira, que também tem uma filha com um caso de epilepsia e também está a fazer muito por esta planta e a lutar muito também para desmistificar, ou seja, isto é como o vinho, se eu quero o vinho verde, vou ter uma videira, portanto, que me vai dar uvas que eu possa produzir o vinho verde e naquele específico sítio. E a cannabis acaba por ser isso. Portanto, a cannabis com THC acaba por ser exatamente a mesma planta, não é? Só que vai dar, portanto, tem outros aspectos visuais e é mais focada mesmo para a flor. Quando nós falamos da marijuana, ninguém cultiva marijuana para extrair fibra, porque ela dá THC, ou seja, isso é o potencial, é a grande diferenciação da planta, da marijuana, da erva, olha, chamem-lhe o que quiserem, liamba, cannabis. Portanto, essa planta, podemos extrair fibras na mesma, mas ela não foi cultivada para isso. Portanto, ela foi precisamente para dar as flores e para as flores terem o THC e todas as propriedades que De envolvem. alguma forma são propriedades curativas e que são mal usadas
não é? Como tudo, no nosso mundo do planeta Terra, vivemos na dualidade e temos que encontrar o ponto de equilíbrio. E essa flor, não é? Essa rica flor, ela tem propriedades incríveis que têm que ser usadas de uma forma luminosa, diria eu. Elas já, na verdade, elas já foram utilizadas há milhares de anos atrás. Sim, já percebi. Aliás, eu pergunto-me como é que se permite fazer feiras de armas. E digo isso diretamente. E há problemas com as feiras, por exemplo, de cânhamo. É assim, E eu tudo, pergunto-me que mundo tudo é é que vivemos, política. Eu não é? costumo dizer hashtag tudo é política. Nós nunca nos podemos, peço desculpa, entrar por este Será caminho. Não, mas É tudo não uma é questão de legislação, de Marta, leis, do exatamente. cinzento, aquelas leis que não são branco nem preto, são cinzento. E as pessoas que adivinhem. Portanto, e então pode-se pegar por um lado e pode-se pegar pelo outro, porque é cinzento, portanto, nunca vai ser preto nem branco, nunca vai ser proibido ou legal, que neste momento é o que acontece com o CBD em Portugal, por exemplo. Muitas lojas vendem CBD, desde que isto foi legalizado, elas parecem cogumelos, em cada esquina há uma loja a vender produtos e subprodutos e associados à cannabis sem o THC. Que diríamos o cânhamo, O não é cânhamo, isso? O cânhamo. exatamente. Mas a lei é cinzenta. A ASAI passa a vida a fazer apreensões às lojas. Se formos ler os rótulos dessas embalagenzinhas, diz que não é para consumo humano. Até para quê? Para as vacas? Por causa, pois lá está, eles estão a vender, toda a gente sabe, mas a nossa lei está cinzenta e depois agarram-se a uma lei europeia do Nobel Food e anda-se aqui com a pescadinha no rabo da boca. E as pessoas são, portanto, algumas delas são apreendidas porque são narcotraficantes, outros ficam sem o material e não se dá andamento ao processo, portanto apreendem os frascos de óleo de CBD e nunca mais, portanto nem dinheiro, nem resposta, nem nada. Há pessoas que é-lhes constituído um processo de crime porque tinham 3 frascos de CBD que é vendido legalmente na Europa, está testado, tem testes científicos, tem tudo, mas não pode, porque é Nobel Food e no rótulo não diz que é para consumo humano, como não diz, por 3 frascos a pessoa já tem um processo de crime. E esses 3 frascos são o suficiente para evitar, se calhar, 40 crises epiléticas numa criança numa semana ou em dias. Porque o CBD tem essa capacidade. Tem capacidade e basta pesquisar um bocadinho que ele é extremamente eficaz contra as crises de epilepsia e temos muitos casos de epilepsia, não falo só de crianças, também temos adultos. Sim, temos. Mas esse frasquinho que não tem um rótulo e que toda a gente sabe que é para consumo humano, mas como não tem um rótulo, está testado, está aprovado, é produzido pelo banco de sementes ou por entidades que são fidedignas, que andam neste mercado há 30 anos, que têm acordos com governos de outros países, que lhes fornecem o produto. Este lojista, empresário, visionário que só quer ajudar as pessoas é apreendido, processo de crime, narcotraficante e mancha-se assim um nome e ainda por cima a frustração de não poder ajudar aquela criança ou aquela mãe ou aquele idoso. Mas isso vai mudar, não é, Teresa? Eu espero bem que sim. Nós não somos é? visionários. Só preciso agora de saber uma coisa que eu ainda não acho que não ficou muito claro. Mas espera aí que o Rafael vai à Holanda amanhã. É amanhã, Rafael, vais à Holanda? Na Holanda não vai levar cannabis para aquele país. vai trazer as leis lá. É levar areia para a praia. Rafael, não leves areia nos bolsos. As leis da Holanda para cá, para nós analisarmos, faz favor. Mas ias dizer alguma coisa? Não, ia perguntar, porque eu ainda não fiquei, para mim, ou desculpem, mas se eu não quiser plantar cannabis que seja considerada a droga, pode-se confinar isso a uma espécie ou é tudo a mesma coisa, depende do uso que se dá? Não. Porque tu falaste aí numa substância que é o THC. Sim. Umas com THC, outras sem THC. É assim, neste momento, só vou falar no panorama. O que significa THC? THC é uma molécula. THC é uma molécula. Epá, nossos queridos intemporais que estão a ouvir assim, mas o que é THC? Toda a gente sabe o que é THC, não, acho eu. Olha, eu vou perguntar ao meu Santiago se ele sabe. Tetrahidrocannabidiol.
É o nome dele, mas isto é difícil de dizer e a esta hora já enrola a Não língua. trouxeste umas gotinhas de cannabis? Não, porque eu sou uma pessoa que gosto de cumprir as leis na sociedade É o problema, pois mas não com e leis só faço alguma sedentas. desobediência civil, mas em grupo e um bocadinho de ativismo. Mas acho que era escusado estar a trazer aqui para o programa. Mas então a pergunta do THC O THC, então, o e das panorama plantas, porque assim, qual é o para além das questões económicas que falámos há bocado, desses interesses, por isso é que foram instauradas com ignorância, não é? A palavra que tu usaste, não é? Exato. Foi instaurado, agora, as plantas que não têm THC Que é o cânhamo. podem ser cultivadas É o para cânhamo. termos estes produtos, as fibras, Podem ser. as linhas, isso As tudo. nossas belas, os nossos barcos Elas eram podem feitos ser disso. cultivadas, mas existem muitos entraves. Um deles, por exemplo, é que para ter uma licença de cultivo de cânhamo, no mínimo tem que ser meio hectare. Ora, portanto, 80% dos terrenos agrícolas portugueses não têm esse tamanho. E as ilhas é um bocadinho complicado. As Portanto, ilhas, estás a falar Madeira e Açores. sim, sim. também é Portugal, Claro. também tem lá agricultores. Sim. Acho que eles também têm direito, não é só porque estão no meio do oceano, os desgraçados E devem ter um bom clima. Então, Mas o é nosso verdade, país também é têm o oceano. direito. Mas essa é a primeira lei que para mim é oceânico. só estúpida. Porque, por exemplo, eu podia perfeitamente ter um terreno, um quintal, e ter lá o meu cultivo experimental, umas sementes de cânhamo, e trabalhar as minhas próprias fibras. Se eu fizer isso, eu posso ter problemas graves, portanto, isto não é permitido. E depois é todo o trâmite legal que existe por trás, as burocracias. Portanto, tem que se preencher uma série de documentos, fazer o pedido à DGAV. Mas isso é de propósito, que é para desistir. Portanto, as sementes já podem ser compradas, as sementes certificadas ali. Chegou-se à loucura de ter que, isso infelizmente já caiu, mas na nossa lei já houve a estupidez de, para além de ter que comprar as sementes que são certificadas ali, as pessoas que queriam comprar as sementes e os agricultores, quem queria cultivar, tinha que ter um técnico especializado para a certificação das sementes. Houve assim uma lei muito estúpida. E onde é que estão esses técnicos especializados? Porque, claro que onde existe a união existe a força e, portanto, todas as pessoas se uniram e foram para a porta da Assembleia da República. Isto é quase como pagar um imposto sobre imposto. Portanto, Claro. é estúpido, é só estúpido, era só mais um entrave. Mas, à parte disso, o processo é burocrático, é demoroso. Há pessoas que portanto, têm que unir parcelas para ter aquela quantidade de cultivo. E têm que esperar meses e meses. Isto é uma planta que tem uma época de cultivo específica, não é? Se eu meter um processo para cultivo a partir de março, abril, e se meter atempadamente, portanto, se colocar em janeiro, mas a DGAV se lembrar em setembro, olha, então vai lá e faz. O que é que nós vamos fazer em setembro? Vamos Porque cultivar. a época de cultivo é março, É época abril? de cultivo, não é? Começa aqui na altura da primavera, março, abril, junho, não mais, porque depois ainda tem o tempo de crescimento e o tempo de colheita, e depois vem o inverno. Portanto, e o que é que acontece? Acontece que estes parceiros demoram imenso tempo. E faz uma pergunta e não há resposta, ou a resposta vem 4 semanas depois, e passou um mês. Eu conheço casos de pessoas que tiveram as licenças de cultivo em anos e no ano seguinte fizeram exatamente a mesma coisa, o mesmo processo, tudo igual. E o que é que acontece? O parceiro nunca mais vinha, passou um mês do cultivo, passou 2 meses do cultivo. O agricultor não vai estar à espera por um ok, quando o ano passado já tinha um ok, ele avança para o investimento, para a compra das sementes, e fiquei neste impasse e, olha, vou arriscar, vou cultivar. E depois vem denúncias, ou encontrou-se um grande cultivo ilegal, narcotráfico, e vai saber é cânhamo. Porquê? Porque ele não tinha aquela licença. Porque houve este atraso. Atraso das próprias entidades. As entidades que não emitem os ok's. exatamente as licenças para as pessoas avançarem.
E a vida não para, não é? Claro. Portanto, os dias vão decorrendo e o que o agricultor faz é aquilo. Portanto, ele tem os clientes deles que lhe vão comprar a matéria-prima ou o que é que importa, não importa. Aquilo é a fonte de rendimento deles e eles não podem estar à espera que uma entidade liberte um papel e que o tempo pare, congele, não é? Para cultivar. Ele tem que seguir o curso natural das Claro. coisas. Portanto, existem esses problemas. Existem problemas de falta de informação da GNR que entra por cultivos de cânhamo e destrói tudo. E depois vai É saber falta de cânhamo. informação Falta ou de já está tudo montado falta mesmo? de informação, falta de. É mesmo isso. É preciso educar. É preciso ir a estas entidades e educar estes profissionais. Porque há uns tempos atrás verificou-se que eles não sabiam olhar para uma planta e distinguir a cannabis do cânhamo. Visualmente ela tem algumas diferenças. O cânhamo é mais alto, tem diferenças. Eles Sim, não eu sabiam sei. distinguir sequer. Pois é, tudo é a mesma coisa. Portanto, é preciso existir esta informação dentro das entidades que andam portanto, a fiscalizar. Porque eu sou de acordo que se fiscalize. Também sou de acordo Sim. do autocultivo com THC, porque cada um pode escolher aquilo que come. Porque também acho que cada um pode escolher a sua medicina. Isso é um direito que está na Constituição de Portugal. Isso é um direito que nos estão a tirar. Eu tenho direito a escolher a minha medicina. Se o Sistema Nacional de Saúde não me provê Exatamente. aquilo que eu preciso, isso está no direito da Constituição. Eu tenho direito a isso. Portanto, está-se a quebrar aqui uma coisa que faz parte da nossa Constituição portuguesa. Olha a nossa Portanto, eu querida sou completamente doutora a Rita. favor do autocultivo. Isso. E isto é como o vinho, os abusos. Eu vejo mais pessoas diariamente na rua com problemas de álcool e com decadência social e económica, porque tudo arrasta, do que vejo pessoas charradas a arranjar problemas. Eu nunca vi uma pessoa charrada a arranjar um problema, nem a meter-se com outros. Como muito, ele fica ali no cantinho dele a curtir uma boa música, paz e amor, e depois vai-lhe dar uma fominha e um soninho. Portanto, eu nunca vi pessoas que fumem a causar distúrbios, mas o álcool é perfeito. Está nas prateleiras do supermercado. Portanto, Então, temos sempre que pensar assim quando falamos da cannabis em Portugal. É compará-la com o álcool e ver realmente qual é o bicho Não, eu mau. comparo aos descobrimentos. foi muito útil para os Foi experimentos, útil. assim como foi muito útil para muitas guerras, para muitos Eu soldados. Não entramos por aí? Eu não queria muito entrar por aí porque Ok. eu não sou a favor do que é que os portugueses andaram a fazer nos descobrimentos. Não é Nós isso. o que é que descobrimos? Já tinham lá pessoas. Não. Agora, sim, foi fundamental para a construção de boas naus. Cada nau tinha cerca de 30 toneladas de cânhamo. Eles calafetavam as naus, faziam as velas, velas, faziam as roupas, as cordas, os cordas. cabos, Portanto, isso não apodrecia no mar, aguentava muito tempo. Sim, senhor, eles conseguiam fazer ali uma boa embarcação e um bom meio de transporte para chegar além. Agora, o que é que eles foram fazer? Eu prefiro não falar. Sim. Não, isso Não, aí também. não vamos estamos sair a do falar nosso disso. foco. Falámos dos descobrimentos, mas foi para as velas Exatamente. e para os Era cabos. nesse Para sentido. falar nesta Eu, aplicação. quando falei das guerras, é que existe historicamente documentado que também era uma planta usada para anestesiar os soldados. Claro, E- sim. Não é? Tirar Por as isso, os dores. próprios governos, reis governos, o que for, também usaram esta. E o cânhamo fazia parte da alimentação dos portugueses. O meu filho, que eu posso falar, ficou sem o leitinho materno muito cedo e eu tive que me virar para os outros leitinhos. E então fui-lhe dar leite de vaca em pó, não é? De cabra, de muitas coisas. E depois descobri que ele era alérgico à lactose. E virei-me para os outros leites, entre aspas, vegetais. E um deles era o cânhamo. Meu filho cresceu a beber leite, entre aspas, não é? Da semente de cânhamo. E adorava. É extremamente nutritivo, é considerado um super alimento. Porque tem ômega 3, 6 e 9, tem oleoelementos ou várias vitaminas, ou seja, a semente de cânhamo
Se comermos um punhado de sementes de cânhamo por dia, temos ali uma alimentação quase completa. Dá para aguentar e sobreviver. Isso é permitido comercializar cá em As Portugal ou sementes não? As sementes. As sementes é Para suplemento alimentar, Sim. por exemplo? já existem nos supermercados para eu suplementação. conheço. Sim, No existem. supermercado, nos Nos farmácias. supermercados já existem muitas sementes de cânhamo. E Isso. sempre existiu as sementes de cânhamo. Mas lá está, as pessoas não associam. Claro. Exato. É incrível. Então, agora, para fazermos essa associação, por exemplo, tu tens uma marca de roupa que é Sensiemp, não é? Podem depois seguir no Instagram, nós vamos pôr na descrição do... Sensiemp.pt Sensiemp.pt E vamos, para tu Deixa-me produzires a Faz favor. tua linha, não é, de roupa. Não cheira. Nem dá para fumar. Pois. Eu não fumo, aliás, eu sou anti-tabaco. Não, Mas isso não é não tabaco, isso é natural. cânhamo. Não, mas o nosso Desculpa. tabaco. Para então dares andamento à tua marca de roupa, não é? Sim. Ou por exemplo um tijolo como este, que isto é um tijolo que dá para fazer construção, certo? Certo. O que é que ainda é preciso legalmente ser feito? Porque deve haver entraves, não? Porque há Os questões entraves são legais. estes. Os entraves foram estes que eu falei, basicamente. Que é a burocracia, a demora dos processos. E depois também nos podemos esquecer de uma coisa. Isto está a acontecer agora. Foi legalizado em 2018. E até essa altura, então, meu Deus, o desconhecimento ainda era maior. Mas temos muitos... Com a legalização da cannabis medicinal, que o nosso governo viu aqui uma grande... Nós temos um país, primeiro ponto, para explicar. Temos um país de excelência para o cultivo de cannabis, quer ela com THC ou não, cannabis ou cânhamo. E porquê? Porque temos muitas horas de luz. Uhum. Somos um país que temos cerca de 18 horas de luz e a plantinha gosta Gosta de de sol. luz e gosta de um clima como nós temos, gosta muito de solinho. Gosta de Portugal. Portanto, toda a gente gosta do nosso clima, não é? A plantinha também Até a gosta. planta. E então, quando foi legalizado para fins medicinais, quem é que veio para Portugal logo? As empresas, muitas que já existiam. Portanto, multinacionais que já estavam a produzir para fins medicinais, para países que já tinham legalizado, e estabeleceram-se cá em Portugal. Claro que tendo empresas aqui depois a estabelecer-se em Portugal, a dar um retorno financeiro para, não é? Também para o nosso governo, a criar postos de trabalho, mas que vieram com ajuda também muitos apoios comunitários. Pronto, tudo isto aqui um interesse. Não podem dizer a um agricultor de cânhamo que quer cultivar cânhamo para fazer tijolos ou para fibra ou sementes, que não pode, não é? E os outros podem. Portanto, isto aqui já houve aqui um libertar. Mas depois existem estes entraves, porque isto esteve parado tanto tempo que não existe, parou, o que estava-se a fazer parou. As máquinas que antigamente processavam o cânhamo, que faziam o fio e as velas, estamos a falar que isto há muitos anos atrás é proibido, parou, as máquinas ficaram a apodrecer, ou foram para a sucata, ou foram vendidas, os tiares apodreceram ou foram para o lixo, parou. Isto está a começar agora, é preciso muito desenvolvimento também, é preciso desbravar outra vez mato, porque os caminhos que estavam abertos voltaram-se a fechar, e os muros caíram e cresceu mato. E agora, quem está a fazer coisas como eu, como está, por exemplo, a Canhamor ou a Ecosystems, que eu não trouxe, porque eles também fazem construção de cânhamo, mas não através de blocos, fazem através de uma espécie de betão que aplicam diretamente na parede. Portanto, uma placa. Não, é mesmo, portanto, eles fazem a mistura, uma argamassa, e revestem diretamente nas paredes, portanto não é o bloco, isto é um bloco que vai... Que até é antifúngico, não é? É ótimo para as umidades. Ele não é pesado, mas ele absorve a umidade, portanto se estiver a chover muito ele vai ficar mais pesado. Isto é excelente para as casas, porque é termorregulador, antibacteriano, ao longo da vida dele vai sempre resgatando CO2, purificando o ar, e tem esta coisa da umidade. Está a chover lá fora, está muita umidade no ar, a nossa temperatura da casa vai estar regulada,
E este senhor, olha, vamos cá tirar esta umidadezinha que ela não faz aqui Isto é falta logo no nosso nenhuma. país, porque nós somos um É, país temos com uma muita grande umidade. empresa no Alentejo, que é É absolutamente Canha Amor. natural. Gosto muito dessa empresa pela história dela. É um palestiniano e um israelita que decidiram Palestiniano. Espera aí. Uau! Espera aí, vamos fazer stop aqui. Stop, uma maneira de falar. Palestiniano. palestiniano e um israelita, 2 amigos que tiveram um sonho e decidiram criar a Cânhamo Amor. Canha Amor. Tudo em torno do amor, porque realmente estes países andam em guerra, É mas verdade. existem pessoas e as pessoas não têm culpa, mas esta empresa é uma empresa muito grande, está a dar muitos passos, eles estão a fazer contratação de muitos agricultores com condições dignas, porque Portugal não é o país da sustentabilidade, nós temos que pensar sempre que estamos a atravessar uma grande crise e quando existem estas oportunidades de criar novos negócios, quem vai pagar sempre o trabalho é o operador ou é o agricultor, porque está na linha da frente e nós não nos podemos esquecer que o nosso salário mínimo é uma miséria, não dá para viver. Portanto, a Canha Amor, eles estão a contratar agricultores e a pagar-lhe o digno do trabalho deles. E estão a construir uma gigante fábrica, portanto eles... Isto onde? Peço desculpa. É no Alentejo, No Alentejo. também já existem outras empresas em Portugal estabelecidas, a Canify, por exemplo, que estão muito dedicados também para os biomateriais, que estão a fazer também contratações de agricultores. O ano passado eles acho que cultivaram cerca de 16 hectares. E, por exemplo, estão a tentar ter vários tipos de produtos, desde a fibra, desde os plásticos, desde a alimentação, ou seja, eles estão a tentar fazer aqui toda uma diversidade e tendo sempre também em mente estes componentes sociais e ambientais, portanto, porque a planta ela é sustentável, mas não é só cultivar o calhau e sou sustentável, nós temos que ver toda a linha e toda a cadeia até chegar ao produto final, o que é que nós estamos a fazer com ela. Porque se eu cultivar cânhamo, sim senhor, muito bom, biológico, é lindo, significa que eu vou ser no fim da cadeia de produção com uma peça minha sustentável, se eu não paguei o justo ao agricultor, a forma como eu processei poluiu mais do que o que deveria de beneficiar, se os processos de tingimento que eu utilizei são poluentes, se eu causei muito desperdício e poluição, ou seja, toda esta cadeia de valor que chega até a ter uma t-shirt ou um casaco, se eu não tenho esse cuidado, onde é que eu sou sustentável? Eu sou sustentável em lado nenhum. Portanto, o agricultor tem que receber o justo dele, quem processou a fibra igual, quem fez o fio, quem fez a malha, as costureiras, o dono, portanto, as costureiras têm que receber o seu salário digno, o dono da confecção também, portanto, ter processos de produção que sejam bem repensados o que é que estamos a fazer, porque o que está mal feito já nós já sabemos, o que é que a indústria têxtil anda a fazer, é uma das mais poluentes do planeta, e ir lá atrás. Não é? Da mesma forma que eu fui tentar resgatar a fibra de cânhamo, ponho-me a pensar, portanto, na minha bisavó, como é que ela tingia as meias. Se calhar tingia com chá, com cascas de cebola ou com umas plantinhas que cresciam lá no quintal. Portanto, é ir lá atrás, porque ela não poluía nada. Aliás, ela até estava a ser circular. Fala-se tanto na economia circular e na reciclagem. Portanto, isso não há nenhuma ciência, é No só ir fundo lá é atrás. resgatar já procedimentos anteriores e conhecimentos E anteriores. industrializá-los para Isso, conseguirmos claro. replicá-los, para conseguirmos ter isto numa grande escala. Porque também é inconcebível agora toda a gente, olha, vamos repensar aqui isto e toda a gente vai para a cozinha com panelas de tingir coisas com cebola. Claro. Não é viável. Mas sim, é aproveitar o avanço da tecnologia e a informação, não é? E da forma que as coisas avançam, porque hoje em dia é tudo muito rápido e avança e avança e avança. E eu estou nisto desde 2018 até agora e eu, meu Deus, uou, que salto que deu. Desde ninguém falar de cânhamo, agora toda a gente já fala de cânhamo, que até já me enerva. Mesmo Entre assim está aspas. lento, tem muitas Enerva coisas, dentro não é? do texto, entre Sim, aspas, vá. nós percebemos. Mas não sei se me estou a fazer entender. É mesmo fazer este passo de conseguir replicar, porque é inconcebível eu estar aqui agora a extrair fibra manualmente, que faço e quero fazê-lo e quero continuar a fazê-lo.
sempre valorizar e preservar o saber fazer, o manual, o artesanal, valorizar estas pessoas para que as mais novas tenham interesse em continuar este saber das famílias ou mesmo porque quiseram aprender e dar continuidade, mas ao mesmo tempo também industrializá-lo porque é uma opção para a indústria que vai resolver muitos problemas. Portanto, tingimentos naturais, sim senhor, fazia-se assim antigamente. Como é que nós podemos replicar isto numa forma industrial, numa escala industrial? Ok, vamos avançar por aí, vamos ver como é que conseguimos fazer isto. Extração de fibra, neste momento é um problema em Portugal, já há grandes avanços, mas era um problema. Nós tínhamos o cânhamo e tínhamos a indústria. Mas conseguir, até vou mostrar aqui, isto é um caule de cânhamo e a fibra sai daqui, mas isto tem aqui uma casquinha e depois tem uma parte de madeira, eu tenho que sair daqui, tenho que extrair a fibra. Fazer isto numa escala industrial para que eu tenha fibra, para depois poder fazer fio, isto é impossível fazer numa escala industrial artesanalmente. Já o fizemos há muitos anos atrás, ali na zona de Castelo Branco, existem registros, vários registros, deles terem no rio cânhamo a macerar para extrair a fibra, porque tinham ali uma forte indústria daí e utilizavam muito a fibra de cânhamo. Mas isso parou há muitos anos atrás, agora temos que avançar outra vez. E como é óbvio, estamos com um problema de água, temos que arranjar outras alternativas, porque em Pombalinho já não é possível colocar o cânhamo lá. Até porque já existem construções e pontes e outras coisas, ou seja, os lugares já nem existe quase. Mas, ou seja, arranjar alternativas para extrair de uma forma que seja ambiental e, ok, fornecer e sermos autossuficientes uma matéria-prima de excelência. Também não sou a favor de trocar tudo radicalmente. Claro. Mas sim, pegar nestes 62% que existem de uso mundial de poliéster, porque é mais ou menos a quantidade, a fibra mais utilizada no mundo é o poliéster, cerca de 62%, e as fibras naturais andam muito lá em baixo, Inverter um que nem sequer aos bocadinho. 10% chegam. Pois. Portanto, temos que voltar para cima, porque na década de 1930, 80% dos têxteis mundiais eram cânhamo. Claro. E fazia-se. E que Pois. tal uma escola portuguesa do cânhamo? Onde se possa ensinar isto tudo, laboratórios, divulgação, desmitificação, legislação. Infelizmente, eu acho que quem poderia fazer isso e quem poderia e tem apoios para fazer isso, acho que ainda se está muito naquela era do show-off. Eu sou mais do vai lá e faz. E depois está feito. Agora, apregoar os 7 mundos do cânhamo, de nós temos o cânhamo. Tá bem, mas como é que podemos abrir a escola? Assim, já existem workshops a ensinar como é que se faz e a falar sobre isso. Isso é. Agora, uma escola em si, temos Para que mim é ver muito que tem tímido que ainda. ter uma estrutura por trás em que é preciso um apoio financeiro. Isso. Portanto, Então, se me derem um apoio financeiro, eu tenho todo o prazer em juntar a minha então vamos comunidade já e ser irmos à escola. ativistas. Tenho, Ativista, aliás, ativador e porque tudo, não é? isso é mesmo Abrir a Ativadora. escola. Ativista, Pois. ativadora. Ah, é Ativadora, mesmo ativista. uma das coisas que seria interessante fazer, era Eu mesmo. penso que depois de analisar isto tudo, rapidamente, daqui a um bocado, temos que Rapidamente terminar. aqui um bocado. Eu acho que devíamos, e deixarmos essa mensagem, não é? Para os portugueses, para quem está em Portugal e para o mundo, realmente avançamos com essa ideia da escola do cânhamo, onde podemos resgatar essa sabedoria ancestral, conhecer bem a planta, poder fazer experiências para conseguir levar este ponto tradicional ao industrial, mas respeitando as características naturais da planta. E eu acho que é por aí, por tudo. Mas não é só o cânhamo, gente. É tudo. Nós temos que ter escola. E, portanto, este problema aqui, que não é problema nenhum, esta grande sabedoria, ela tem que passar por uma escola. Esta grande solução só não avança porque o humano coloca problemas. Não, Mas já existe muito interesse. Eu devo dizer que este ano fui a uma feira aqui em Portugal. Quando comecei este processo, não é? Este caminho de ter encontrado
na Cana de Ouro, na Feira Internacional do Cânhamo. Fui lá e descobri o Museu do Cânhamo, que era o do Pedro, um galego, muito bom rapaz, que tinha lá o seu Museu do Cânhamo, com as suas ferramentas. E tinha basicamente assim um pouco do que eu tenho aqui em cima da mesa. Eu olhei para ele e disse: olha-me este, vem-me aqui dizer que isto aqui é cânhamo. Eu sei muito bem o que é linho, porque eu já tinha estado com a minha amiga Paula nas voltas do linho, não é? No projeto dela. E o que é que acontece? Ele depois começou-me a informar e eu disse: então eu há 20 anos no têxtil, na altura estava para aí há 16, eu nunca ouvi falar de cânhamo. E comecei a falar com as fiações e com os malheiros: olha aí cânhamo. E ele: o que é isso? E eu a explicar, e então ele veio uma de tolinha e de drogada. E olha, a mulher da cannabis. Mas depois ainda houve alguns que demonstraram interesse, ouviram-me, dada a relação que nós tínhamos, e foram por esse caminho. Mas esta conversa toda para dizer o quê? Que houve no início quase ninguém sabia e nem existia muito interesse. Mas com este avançar dos anos e da informação, e de irmos também ao supermercado e já ver shampoo de cânhamo e creme para a cara de cânhamo e pasta dos dentes de cânhamo e sementes de cânhamo e leite de cânhamo e hambúrgueres de cânhamo, já se fala do cânhamo e do CBD, eles também começaram a ver esta solução e a lembrar estas palavras, e começou a desmistificar-se, a ter interesse. E devo dizer que este ano foi uma feira, era isso aí onde eu queria chegar, em que eu já encontrei muitas empresas em Portugal no têxtil, portanto fabricantes de tecidos e de malhas, já com os seus cartazinhos, com uma quantidade de cânhamo que já se pode dizer que é de cânhamo. Porque em 2018, quando eu queria encontrar, com a percentagem de cânhamo era 3% de 5%, não passava disso. Numa peça, num tecido? Num tecido. Ok. Se fazia mais que isso. Uhum. Portanto, a mistura do fio só tinha aquela percentagem. Pequenina. Neste momento eu fui, já temos cartazes aí com 48 de tecidos, camiseiros com 48% de cânhamo. Eu tenho t-shirts 100% de cânhamo. Não trouxeste? Essa camisola. Esta é 100% de cânhamo, por acaso. Por acaso é. Isto é uma malha, mas é um 100% de cânhamo, portanto, não é o punho que é verde. Mas já é possível, já começa a aparecer esta oferta para quem procura cânhamo, porque existe muito interesse nesta planta. Claro. E fala-se. Desculpa, Marta. Nada. Ia fazer uma pergunta. Qual o país que tu darias de referência que já está mais avançado neste caminho e na parte da industrialização? Tens assim algum? Não, a Holanda não é mesmo, Não. é o norte de França, sem norte dúvida, de França. e Roménia, sim. Bom país, c'est vrai. Por aí, claro, não vou falar da China, porque não, mas europeu, sem dúvida, norte de França. O norte de França. Sim. Que interessante, olha, nunca diria. Porque é um país que lá está. O cânhamo foi proibido, mas depois cada país conseguiu contornar a lei assim mais ou menos ao seu jeito. Pois, acontece noutros setores. O nosso antigo, portanto, no Estado Novo, viu-se a oportunidade socioeconómica desta planta e era proibido, e continuava-se a cultivar ali em Val da Vilariça. Não sei se vocês sabem, agora lembrei-me. Estamos a chegar ao fim, mas Temos, diz, partilha. Eu ia fazer uma partilha, Marque de Canaveses. Sabem a origem do nome? Sim. A origem do nome, portanto, Marque de Canaveses significa campos de cânhamo. Portanto, é um topónimo que remete para o cultivo do cânhamo. Quando Portugal nunca teve muito, e nem está muito no registado, o hábito de fumar com THC. Cultivava-se cânhamo à força toda, mas ninguém fumava. Um povo com juízo. Não, ninguém fumava, não existia essa cultura, não era de cá, era mesmo para estes fins industriais. E só se começou a ter esta coisa quando, portanto, esta associação ao cânhamo e à erva, à droga, ao diabo, ao Belzebu, quando, portanto, os retornados vieram da África, que lá sim fumava-se ali âmbar. Claro. E chegaram cá e viram os campos e começaram a falar com os agricultores: ei, mas vocês estão aqui a cultivar droga? E elas: menino, o que é isso? E cortaram tudo com medo. Porque ainda existia, ali na década de 80, ainda existiam cultivos de cânhamo, sim. Portanto, isto é uma curiosidade.
Muito interessante. giro, mas não está na nossa cultura o fumar. Veio depois, muito Sim. depois. Sim, Pronto, era mas agora mais... é resgatar isso com este intuito de ser mais ecológico, regenerativo, sustentável e regenerativo para o planeta, para todos. É excelente para a bioeconomia. Sim, e temos que pensar que o cânhamo, portanto, nós quando concebemos um produto temos que pensar aquilo que estamos a tirar à terra e o que é que vamos devolver. Exatamente, a pegada carbónica, Não é? tudo isso. E o não é? cultivo do cânhamo ele dá mais à terra do que o que, portanto, ele devolve mais à terra do que o que retira. E se pensarmos que toda a planta é utilizável, não há desperdício. Nós estamos a perceber que uma única planta pode resolver muitos problemas de uma forma muito regenerativa. Uhum. Tendo em conta tudo o que eu falei atrás, não é? Dos processos e tudo isso. Mas sim, acho que o caminho é esse, é essa a minha luta. Estamos contigo. É As isso. gotas intemporais estão contigo. Juntem-se a mim. E se calhar empresas até que nos estão a ouvir que podem apoiar projetos deste Sim, pois, isso foi um dos género. problemas que eu tive, não é? Não sei se vocês sabem, eu conheci o cânhamo em 2018 e trabalhava no têxtil, portanto na indústria têxtil, e quando consegui efetivamente produzir uma malha que fosse possível eu fazer t-shirts, na altura eu era novo, eu despedi-me em fevereiro de 2020, e veio a pandemia 15 dias depois. Eu despedi-me, não tinha direito a apoios, porque eu despedi-me. Então fiquei 1 ano e meio parada, e quando eu tentei encontrar financiamentos, as respostas que eu tive era porta fechada mesmo, porque eu estava a trabalhar com cannabis. Eu nem sequer tive direito ao apoio do IFP para este projeto, porque a questão prendia-se com cannabis. Há uma lei, portanto, do Banco de Portugal, de todos os bancos, que não são concebidos empréstimos, e depois tem aqueles entre parênteses dos negócios que não são concebidos os empréstimos, e uma dos parênteses que lá tem, que eu li e até me apetecia, desculpem a expressão, cortar os pulsos, era que não emprestavam dinheiro para negócios relacionados com cannabis. Pronto, mas isso resolvia-se, eles davam. Como? Não podem emprestar, dão. Por isso apoiem-me. Olha, mas porquê que o ser humano complica tanto? Oh meu amor, olha, nós Temos vamos ter aqui que uma encerrar. lembrança para ti. Nós temos uma lembrança, que tu que és a mulher das queridas. plantas. Sou. Então, sabes que as Gotas Intemporais, que é uma marca portuguesa de podcast, que vai dar muito que falar, gente, preparem-se, ponham um cinto. Olha que giro. Um É uma, lápis. é um uma lápis. caneta. Eu sou apaixonada por Que lápis. giro, sabes? adoro. Mas no final tem semente. Aqui diz tomate cherry. Uau. Portanto, não é cânhamo. Mas olha, está aí uma boa ideia de negócio. Acho que vou roubar. Olha, Gotas, Olha. vamos mostrar. Estão a Isto é conseguir ver? Da empresa Ecosofia. Vamos trabalhar com eles. Nós pedimos para eles. Este aqui está personalizado para nós, para as Tá. gotas intemporais, mas Sim. levas aí então tomate cherry, usas o Tomate lápis e depois plantas. Usas, depois Eu adorei, plantas. adorei. Pronto, Pronto, então nós eu- somos Vocês madrinhas então da foram tão bioeconomia. queridas comigo que eu vou-vos oferecer um coração. Olha, Feito em de cor do crochê. nosso, aqui dos tons. Feito em crochê, 100% cânhamo, por uma artesã Exato, portuguesa, que quando soube que eu trabalhava com cânhamo veio ter comigo e disse que eu gostava tanto de experimentar o fio. E então eu comecei a trabalhar com ela. Portanto, também vos ofereço aqui este coração, porque no fundo, it's all vamos pendurá-lo about aqui. love. É, tudo. Vamos já pendurá-lo aqui, alguns. Fica aí gente. um coraçãozinho Olha da que giro. Sanciemp. Será que Depois eu penduramos, consigo? Ângela, não? Isso. Olha, já Muito está. obrigada. Sabes que E ainda tens aqui outra Da surpresa família. também. Ai, o Claro. papel. Que eles foram muito simpáticos, eles vêm cá ao podcast, também vão ser entrevistados, o Bruno, que este papel é um papel que tu podes plantar e este é com alfazema, é de lavanda, pronto, e tu tens aqui as instruções, que é molhar o papel, rasgar, não sei o quê, na planta, e as sementes estão no próprio papel. Então esse papel eu agradeço, vou levar, mas tenho a dizer que as minhas etiquetas, todas das minhas peças, tem sementes, têm Caio. sementes para ajudar a proliferação, portanto, para preservar as nossas abelhinhas. As etiquetas da Sanciemp são para voltar à terra ou então para guardar como marcador de livros. Estás a ver? Portanto, Que giro mesmo. mas gostava que as pessoas as semeassem, espalhassem
Assim E vamos, sempre e aí, vamos. a nascer Agora flores. Mas muito obrigada. nós vamos fazer Muito isso obrigada. tudo. Semear, que é para ver essa natureza, esse potencial todo a crescer. Não é a semente amarela. Tu és que é a semente Só amarela semente planetária. planetária. Uhum. Eu sou mais uma Mas isso estrela um dia ainda havemos de ter Ai, nos vou nossos fugir-me. jardins públicos cânhamo. elétrica. Isso. Diz? Não, porque o potencial desta planta é gigantesco. É gigantesco. Não é? Mas pronto. Mas Olha, vamos à escola. foi ótimo, Marta. Obrigada Obrigada. por aceitares o convite. Obrigada eu por me ter Foi Foi um prazer convidado. conhecer-te pessoalmente. Uhum. E vais a retornar, sabes? E nós já chegamos à conclusão que os novos convidados Voltam sempre. Na temporada 2 eu volto. voltam. E Isto digo, é ora bem, para o que é que profe- aconteceu aqui neste espaçamento de tempo? Ora, muito bem, já tenho o meu cultivo de Isso. cânhamo, a escola já está a funcionar. Isso. Depois daquele podcast as pessoas financiaram o meu projeto, olha, foi muito bom. Uau, isso é que Ouviram? era. Olha, já hã? que ia fazer. A união faz a força, É isso. todos por um por todos, não é? Oh, Todos por- vou ter que me despedir. É. Então, Obrigada, muito Marta. obrigada, foi um prazer e boa continuação para o programa. Acho E uma muito excelente sucesso para iniciativa vocês. e seguimos juntas nesta caminhada. Vamos, É com isso. certeza. Obrigada e até para a semana. Um abraço intemporal. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das gotas intemporais. E esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.